Você acha que controla a própria vida? Que cada decisão que toma, cada escolha, cada reação nasceu da sua própria vontade. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. A maior parte das pessoas vive como escrava do próprio cérebro, sem nem perceber. E o pior, elas acham que são livres. Pensa comigo, alguém te elogia e seu dia melhora. Alguém te ignora e sua autoestima despenca. Uma mensagem sem resposta já é suficiente para destruir sua paz. Uma crítica pequena consegue estragar horas do seu dia. Agora me responde com sinceridade. Se qualquer pessoa consegue controlar suas emoções tão facilmente, então quem realmente está no controle da sua vida? Você ou os outros? Porque talvez você não seja tão livre quanto imagina. Talvez você seja apenas um sistema programado para reagir. Um botão é apertado e você explode de raiva. Outro botão e você fica ansioso. Mais um e você começa a duvidar de si mesmo. E enquanto isso acontece, sua vida inteira vai sendo destruída silenciosamente. Relacionamentos acabam, sonhos morrem, o corpo enfraquece, a mente adoece, tudo porque ninguém nunca te ensinou a controlar aquilo que acontece dentro de você. Mas hoje, você vai entender uma verdade perigosa. Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua mente. Porque existe algo acontecendo dentro do seu cérebro agora mesmo. E talvez ele esteja trabalhando contra você. Então preste atenção até o final desse vídeo, porque a última parte pode literalmente mudar sua vida. Agora para por um segundo e pensa na última vez que alguém te desrespeitou. Talvez alguém tenha te xingado, talvez tenha te humilhado. Talvez tenha dito algo que ficou ecoando na sua cabeça até hoje. O que aconteceu no mesmo instante? Seu coração acelerou, seu rosto esquentou, sua mão ficou tensa, sua mente começou a criar milhares de pensamentos violentos. É quase automático. E sabe o mais assustador? Seu corpo reage exatamente como se estivesse diante de uma ameaça mortal. Seu cérebro não sabe diferenciar um leão de uma discussão. Para ele, os dois são perigo, por isso seu corpo libera adrenalina, cortisol e vários químicos de sobrevivência. Seu organismo entra em estado de guerra. O problema é que hoje você não pode simplesmente lutar ou fugir. Você não pode socar seu chefe, não pode sair correndo de toda situação difícil, não pode gritar com qualquer pessoa que te irrita. Então toda essa energia fica presa dentro de você e ela começa a te destruir lentamente. Ela vira ansiedade, overthinking, insônia, estresse constante. E talvez agora você esteja percebendo algo assustador. Grande parte do sofrimento da sua vida não vem dos acontecimentos, vem das suas reações. Esse é o ponto que quase ninguém entende. As emoções parecem reais, mas muitas vezes elas são apenas sinais químicos temporários, uma notificação do cérebro. Mas o ser humano comete um erro fatal. Ele transforma emoções passageiras em identidade. Você não diz, meu corpo liberou químicos relacionados à raiva. Você diz, eu estou com raiva. Percebe o perigo? A emoção deixa de ser algo que está acontecendo e vira quem você é. E quando isso acontece, você perde o controle, porque uma emoção forte consegue destruir anos da sua vida em poucos segundos. E eu não estou exagerando. A maioria das tragédias acontece em momentos de impulso. Brigas, assassinatos, relacionamentos destruídos, decisões irreversíveis, tudo causado por segundos de emoção descontrolada. Vou te contar uma história. Um homem estava dirigindo normalmente. Do nada, uma criança o atravessou correndo na frente do carro. Ele freou imediatamente. Atrás dele vinha um motociclista que também precisou frear bruscamente. Nada aconteceu. Ninguém se machucou. Mas o motociclista ficou furioso. Ele começou a gritar, mandou o motorista sair do carro. E quando o homem saiu, o motociclista pegou um tijolo e acertou a cabeça dele. Naquele instante, tudo acabou. O motorista morreu e o motociclista perdeu a própria vida junto, porque 5 segundos de raiva custaram décadas de prisão. Agora pensa nisso. Quantas vezes emoções de poucos segundos já destruíram partes da sua vida? Talvez você nunca tenha cometido um crime, mas talvez tenha destruído alguém com palavras ditas no calor do momento. Talvez tenha perdido pessoas importantes. Talvez tenha desistido dos próprios objetivos porque não estava com vontade. Talvez tenha deixado o medo controlar decisões importantes. E aos poucos,
Sem perceber, sua mente começou a virar sua prisão, porque existe uma diferença gigantesca entre sentir uma emoção e obedecer ela. E aqui está a verdade que separa pessoas fracas de pessoas fortes. Pessoas fracas reagem, pessoas fortes observam. Enquanto a maioria age por impulso, poucas pessoas conseguem parar, respirar e manter o controle. E são justamente essas pessoas que dominam a própria vida. Então, como fazer isso? Como controlar emoções quando elas parecem mais fortes do que você? Existe uma técnica simples, mas extremamente poderosa. E ela pode parecer pequena, mas se você aprender isso, sua vida muda. Se chama o vazio dos 4 segundos. Funciona assim: sempre que uma emoção forte surgir, você não reage imediatamente. Você espera 4 segundos. Só isso. Porque nesses 4 segundos, você interrompe o piloto automático do cérebro. Você cria um espaço entre o estímulo e a reação. E é exatamente nesse espaço que o autocontrole nasce. Quando alguém te provoca, fique em silêncio. Quando sentir vontade de desistir, espere. Quando a raiva subir, pare. Porque emoções são como ondas. Se você reage imediatamente, a onda te leva. Mas se você aguenta alguns segundos, ela começa a perder força. E existe outra técnica ainda mais poderosa, talvez a mais importante de todas. Aprenda a mudar o foco da sua mente, porque aquilo que você alimenta, cresce. Se alguém te ofende e você continua pensando nisso por horas, você está fortalecendo aquela emoção. Mas se você muda o foco, a emoção enfraquece. Pensa em outra coisa, no caminho que precisa fazer, no que vai comer depois, nos seus planos, no seu futuro. Parece simples, mas isso quebra o ciclo emocional. Porque a mente humana funciona como fogo. Sem combustível, ela apaga. E talvez agora você esteja entendendo por que tanta gente vive infeliz. Elas não controlam a própria mente, são controladas por ela, vivem reagindo, vivem no automático, vivem entregando o próprio emocional nas mãos dos outros. Mas existe algo que você precisa guardar para sempre. A verdadeira força não é física. A verdadeira força é continuar calmo enquanto o caos tenta te dominar. Porque qualquer pessoa consegue explodir, mas poucas conseguem permanecer em silêncio. Poucas conseguem pensar antes de agir. Poucas conseguem controlar o próprio cérebro. E quando você aprende isso, tudo muda. Sua mente fica mais forte, sua ansiedade diminui, seu foco aumenta. Você para de ser manipulado pelas emoções dos outros e finalmente começa a assumir o controle da própria vida. Então, da próxima vez que sentir raiva, medo, ansiedade, tristeza, não reaja imediatamente. Observe, respire, espere alguns segundos, porque talvez esses poucos segundos sejam a diferença entre destruir sua vida ou transformar ela completamente.